Minha rapaziada, uma rodada que tinha começado muito ruim, com resultados péssimos pro Vasco, né? Vitórias do Bahia, do Corinthians e também do Santos, acabou muito boa, com a vitória gigante fora de casa ontem por 2-0 do Vasco contra o Cuiabá e com derrotas de Goiás e de Cruzeiro, que colocam o Vasco definitivamente de volta, né, nessa briga contra o rebaixamento. Então no vídeo de hoje a gente vai analisar a vitória do Vasco ontem, vamos analisar a rodada, né, no geral, como que a tabela do Campeonato Brasileiro ficou após o término aí desses jogos e também vamos falar bastante sobre o jogo, né, próximo jogo do Vasco contra o Botafogo, jogo que será na segunda-feira em São Januário, lembrando que será dentro de casa no Caldeirão, e também vamos falar sobre 6 partidas, 6 jogos dessa próxima rodada que a gente vai acompanhar de perto, vamos ficar muito ligado, com o secador ligado, porque dependendo de uma combinação de resultados, o Vasco pode sair da zona de rebaixamento, né? O Vasco pode sair do Z4 já nessa próxima segunda-feira. Então já quero convidar você a assistir o vídeo até o final e lembrando também que no final do vídeo teremos a coletiva de imprensa, né? A entrevista concedida ontem à noite, né, pelo Ramon Dias após a vitória do Vasco e também imagens inéditas e exclusivas da festa da torcida do Vasco, né? Os bastidores da torcida do Vasco lá na Arena do Cuiabá, também concedidas pelo jornalista Lineker Biondi. Então convido você a acompanhar o vídeo até o final. Peço também para você deixar aqui nos comentários sua opinião. Gostou da vitória ontem? O que você acha que pode mudar? E também de onde você está assistindo? Qual a sua cidade? Qual o seu estado? Está assistindo de fora do Brasil? Deixa aí, quero saber de onde é que a galera está acompanhando aqui o nosso trabalho. E peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha no vídeo, se inscrevendo no canal para ajudar, né, no crescimento e na divulgação aqui do nosso trabalho. Então quem não é inscrito, corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho e venha fazer parte da nossa família vascaína por aqui, beleza? Então bora começar o vídeo, né, falando sobre a vitória do Vasco ontem, que é a terceira vitória apenas do Vasco fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, né? O Vasco só tinha vencido 2 jogos, um contra o Atlético Mineiro na primeira rodada, né, lá atrás quando o campeonato começou. Depois o Vasco venceu o América Mineiro, né, aquele jogo adiado por 1-0, e ontem finalmente conseguimos aí mais um resultado positivo longe do Rio de Janeiro. Uma vitória maiúscula, uma vitória que nos coloca definitivamente nessa briga, né, contra o rebaixamento. Se o Vasco tivesse empatado ou perdido ontem, ficaria muito mais difícil, né, muito mais improvável que o Vasco conseguisse se safar aí de mais uma degola. Mas que a gente não pode também achar que foi tudo às mil maravilhas, né? Eu acho que o Vasco não jogou um bom futebol, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o Ramon Dias errou ali na escalação, né? Eu acho que quando ele coloca o Sebastião Ferreira como substituto do Vegetti, a gente já imaginava que não ia ser um jogador efetivo, era um jogador que a gente já conhecia, né? Que não vinha fazendo bons jogos, e ontem foi a mesma coisa, né? Apesar de no segundo tempo ele ter participado ali do primeiro gol do Gabriel Peck, né, jogando aquela bola na trave, é um jogador que na minha opinião foi um a menos, principalmente no primeiro tempo. Eu particularmente teria entrado ou com o Alex Teixeira, trazer mais movimentação, um jogador mais experiente, ou até colocaria mais um atleta no meio de campo e deixaria o Eric Marcos e o Gabriel Peck de mais movimentação no ataque. Mas não foi assim, um primeiro tempo muito burocrático das duas equipes, diga-se de passagem, né? Nem o Vasco, nem o Cuiabá quiseram jogar, os dois times pareciam que estavam com muito mais medo de perder, de levar gol, do que buscar a vitória, e aí no segundo tempo, né, o jogo se abriu um pouquinho mais, Ramon fez algumas alterações, né, trouxe ali o Payet, trouxe o Alex Teixeira para campo, né? O Vasco, como a gente sabe, conseguiu fazer 1-0 naquele lance até polêmico, um lance aí que poderia, em outras situações, não ter sido validado, né? Um lance de impedimento ali, bem ajustado, né? Bem próximo ali, mas graças a Deus, dessa vez o Vasco acabou tendo, né, o lance aí sendo revisado e sendo ali confirmado o gol do Gabriel Peck, e aí o Cuiabá mais uma vez foi para cima, né, mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Goiás, o Vasco se fechou, se retrancou para tentar jogar no contra-ataque, né, o que foi um perigo muito grande na minha opinião, porque o Vasco não tinha jogadores de velocidade naquele momento do jogo, e no finalzinho o Ramon faz 2 alterações que me pegou muito surpresa, a entrada do Orediano e do Puma Rodrigues. Eu fiquei até meio preocupado, eu falei, nossa, vai botar o Orediano agora, vai botar o Puma,
mas acabou sendo coroado, né? O Orediano faz aquele golaço, aquela pintura, né? Finalmente consegue agregar, trazer valor aí, e o Vasco faz o 2-0, sai com esse resultado gigante, um resultado imenso, né? Que a gente precisava demais, não só pelos 3 pontos, mas também muito pela autoestima, pela confiança, pela moral que essa vitória vai trazer para o elenco, para a comissão técnica, para nós torcedores, né? Viu muito torcedor do Vasco já jogando a toalha, falando que já tinha sido rebaixado, que não ia mais acompanhar os jogos. Então tá aí um tapa na cara, né, dessa galera que muitas vezes não acredita, que diz aí que o Vasco não presta. Então tá aí dado o recado, não dá para desistir. A gente é vascaíno, a gente sofre, mas a gente sofre junto, a gente sofre unido e a gente sofre até o final. E eu vou falar para vocês, vamos ficar, vamos continuar, o Vasco não vai cair. Para mim, os melhores em campo ontem foram Léo Jardim, mais uma vez, fazendo defesas incríveis, né, ali no primeiro tempo, salvando uma cabeçada do Davidson, saindo muito bem nas bolas aéreas também. Então, Léo Jardim, mais uma vez, aí, na minha opinião, se consagrando como um dos melhores jogadores em campo. Outro que, na minha opinião, fez uma partidaça foi o Gary Medel, né? Fez um jogo ali incrível, correndo pra caramba, ganhando bolas aéreas, teve que jogar de zagueiro, de lateral direita, chegou na linha de fundo até para fazer cruzamento. Então, partidaça do nosso capitão, do nosso pitbull, Gary Medel. E também tem que dar o braço a torcer, irmão. Partidaça do Zé Gabriel, tanto ali na marcação quanto na criação. Foi ele que deu o lançamento que acabou, né, culminando no gol do Gabriel Peck, naquela jogada, né, realmente ali muito boa do Vasco. Tirando o início do jogo do Maicon ali, que deu 2 falhas ali nos 2 primeiros minutos, também acho que fez um jogo de mediano para bom, acho que não comprometeu, sorte que nenhum daqueles 2 lances, né, acabou saindo o gol do Cuiabá, acho que fez um jogo ali médio, os 2 laterais a mesma coisa, né, não foram excepcionais, mas também não comprometeram. Meio de campo, como eu falei, Zé Gabriel, partidaça, o Praxedes, não vou criticar muito, mas também não acho que fez um jogo horroroso. Paulinho Paula voltando a jogar bem, mas ainda não sendo o Paulinho que a gente sabe que ele pode ser. O Peck e o Eric Marcos com muita disposição, muita força de vontade, mas pouca criatividade. O Peck foi coroado com um golzinho importante, né? O Sebastião Ferreira, na minha opinião, muito mal, muito ruim, muito apático, né? Muito burocrático. E no segundo tempo, Alex Teixeira, gostei da entrada, buscando o jogo, tentando sair no contra-ataque, sofreu faltas importantes. O Paê ainda faltando ritmo, acho que ainda muito pesado, né? Não gostei muito da entrada do Paê. E aí no final o Pumita, acho que nem chegou a tocar na bola, e o Orediano que fez aquele golaço, né? Finalmente dando uma alegria, né? Dando um resultado aí depois de um investimento tão alto que o Vasco fez nessa contratação. Com a vitória, o Vasco pula de 31 para 34 pontos, ultrapassa o Goiás, como eu falei no começo do vídeo, né? O Vasco estava muito prejudicado pelos resultados aí da rodada até então, vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense, vitória do Bahia contra o Fluminense e vitória do Santos contra o Flamengo. Ontem teve um dia ao contrário, né? Vitória do Vasco, que obviamente traz um resultado positivo na tabela e também no extracampo. Teve a derrota do Cruzeiro para o São Paulo por 1-0 lá no Morumbi, né? Um jogo muito movimentado, um jogo ali que poderia ter ido para os 2 lados, mas graças a Deus o São Paulo acabou vencendo essa partida, segurando o Cruzeiro com 37 pontos, e o Goiás foi derrotado em casa pelo Red Bull Bragantino por 2-0. Então, nesse momento, a tabela está da seguinte forma: o Goiás vem na 18ª colocação, arrisco a dizer que o Goiás aí pode e deve ser aí o terceiro rebaixado do Campeonato Brasileiro. O Goiás ficou agora com 32 pontos, a 4 pontos de desvantagem do primeiro time, fora da zona, na verdade 5 pontos, não, o Goiás está com 32, 5 pontos de desvantagem para o Cruzeiro, para o Santos e para o Bahia, com 2 vitórias a menos. Então a situação do Goiás é muito difícil no momento, né? Vai ter que fazer um milagre para se safar desse rebaixamento. O Vasco vem na 17ª colocação com 34 pontos, mas a gente tem que lembrar de uma coisa: o Vasco tem 9 vitórias, mesmo número de vitórias que tem o Cruzeiro, que tá ali na colocação à frente do Vasco na 16ª. Você vai falar, o Cruzeiro tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos do Cruzeiro, rapaziada, é contra o Fortaleza fora de casa. Um jogo muito difícil pro Cruzeiro, que dificilmente eles vão conseguir a vitória. Então eu acho que esse time do Cruzeiro vai estar brigando contra o rebaixamento. Na 15ª colocação, na frente do Cruzeiro, vem o Santos,
também com 37 pontos e com 10 vitórias, né? Uma vitória a mais que o Vasco, e o Bahia na 14ª colocação, também com 37 pontos, também com 10 vitórias, mas com um saldo de gol ali muito superior ao Santos, né? O Bahia tem um saldo de -4, o Santos tem um saldo de -21 e o Cruzeiro tem um saldo de 3 positivo. Já o Vasco tem um saldo de -10. Ou seja, na próxima rodada, se o Vasco vencer o Botafogo, né, se a gente conseguir uma vitória na segunda-feira, a gente pula de 34 para 37 pontos. E dependendo ali de uma combinação, se o Cruzeiro perder o seu jogo para o Internacional, o Cruzeiro joga em casa contra o Inter. Lembrando que o Inter também, o Inter não se safou ainda não, tá? O Inter tem 39 pontos no momento, tá na 13ª colocação. Se demole, o Inter vai se complicar. Então o Inter vai para esse jogo fora de casa no Mineirão, tendo que, no mínimo, buscar um empate, né? No mínimo ali, um pontinho ali contra o Cruzeiro, mas é um jogo difícil que a gente vai acompanhar de perto. Vou até torcer pro Inter, porque eu acho que é mais fácil o Inter se safar que o Cruzeiro. Então, uma vitória no Inter nesse jogo e uma vitória do Vasco contra o Botafogo, o Vasco ultrapassa o Cruzeiro, né? A gente chega a 37 pontos, mas ele chega a 10 vitórias, ou seja, o número de vitórias maior que a equipe cruzeirense. Se o Santos perder a sua partida, o Santos encara o Cuiabá. É outro time que, apesar de estar com 40 pontos, ainda não está garantido, ainda não está 100% confirmado na Série A. Então o Cuiabá vai jogar na Vila Belmiro pressionado, precisando da vitória. E lembrando que o Cuiabá fora de casa é um dos melhores times desse Campeonato Brasileiro. Então o Santos vai pegar pedreira, Santos vai ter o apoio da sua torcida, mas não vai ter vida fácil aí. Vou falar para vocês, vou torcer pro Cuiabá. Vou torcer pro Cuiabá vencer essa partida e segurar o Santos com 37 pontos. Já o Bahia encara o Grêmio. O jogo que vai acontecer já nesse sábado. O Grêmio joga em casa. O Grêmio buscando vaga, né, na fase de grupo da Libertadores. Se o Grêmio, vamos dizer, ganhar do Bahia por 3-0 e o Vasco ganha o Botafogo por 3-0, irmão, o Vasco passa o Bahia também. É difícil, é muito difícil, é muito complicado, mas pode acontecer. O Vasco já ganhou do Botafogo por diversas oportunidades, placares elásticos. E o Grêmio, jogando em casa contra o Bahia, vai pra cima, vai buscar o resultado. Quem sabe aplica uma goleada aí no tricolor baiano. Outros jogos que a gente também vai acompanhar de perto nessa próxima rodada são Red Bull Bragantino encarando o Corinthians. Eu falo, pô, Mário, mas o Corinthians tá com 40 pontos. O Corinthians se safou. Eu acho que não, rapaziada. Eu acho que tem que acompanhar. Se o Red Bull ganha do Bragantino, vamos dizer que o Vasco ganha aí do Botafogo, o Vasco fica a 3 pontos do Corinthians, tá? O Vasco ainda pode se aproximar dessas equipes. E a outra partida também que a gente vai ter que ficar de olho é o Coritiba em casa, né? O Coritiba já rebaixado, sem chance nenhuma de se safar do rebaixamento, pega o Goiás, né? O Goiás que tá uma posição atrás do Vasco aí, tentando, né? Jogando suas últimas fichas também. O Coritiba não tem mais nada a perder, os jogadores vão entrar sem peso, né? Então a tendência é que o Coritiba aí faça um jogo duro, né? E que não entregue essa partida contra o Goiás. Então são muitos jogos pra gente acompanhar de perto. A rodada começa no sábado com Grêmio e Bahia. Domingo tem Red Bull contra o Corinthians, Cruzeiro contra o Internacional, Coritiba e Goiás. E na segunda-feira temos Santos e Cuiabá na Vila Belmiro e temos Vasco e Botafogo lá em São Januário. E falando em Vasco e Botafogo, né, o Vasco vai contar com o retorno de Pablo Vegetti no ataque. Graças a Deus que o Pirata volta, né, nosso centroavante aí, nosso matador, goleador, vai poder comandar o ataque vascaíno. E também a gente deve contar com o retorno de Rossi no ataque, ali podendo, né, ser titular ou não, e Marlon Gomes também, que é uma peça fundamental. Então esses três voltando aí, teremos reforços importantes, né? Teremos jogadores ali à disposição do Ramon Dias que com certeza podem mudar um jogo. E do lado do Botafogo, irmão, a situação é de pressão. O Botafogo aí já não vence alguns jogos, tá vendo aquela vantagem que era muito grande ser reduzida para Palmeiras, Red Bull Bragantino, Grêmio. Então o Botafogo muito pressionado, né? Perdeu pro Palmeiras por 4-3 numa virada maluca, né? Tava ganhando de 3-0 e além disso, o Botafogo perdeu os dois zagueiros titulares. O Botafogo aí, como eu falei, vem com essa pressão a mais da torcida, CBF aí puniu, né, o time do Botafogo, na verdade puniu o dono do Botafogo, o John Textor, né, que soltou o verbo, falou um monte de coisa lá sobre a partida contra o Palmeiras. Então parece que a CBF não tá com um bom relacionamento com o Botafogo e o Vasco vai pra cima, irmão. O Vasco precisa da vitória. Os 4 jogos que a gente tem em casa nesse Campeonato Brasileiro restante contra Botafogo, América Mineiro, Corinthians e Red Bull, a gente não pode pensar em empatar ou perder.
tem que ganhar os 4. Se ganhar esses 4 jogos aí, 12 pontos, a gente chega, né, à numeração ali de 46, que é o necessário para se safar. E o Ramon Dias, eu acho que já entendeu. Ele vai ter que botar esse time para frente, não tem muito para onde correr. Eu manteria o time de ontem, com a exceção do Sebas, eu entraria com o Vegetti, o restante do time ali eu manteria. Se o Rossi tiver condições de jogar os 90 minutos, entraria com ele na vaga do Eric Marcos. Tirando isso, eu acho que a equipe do Vasco é basicamente essa. Não tem como inventar, não tem como mudar muita coisa. Acho que o Payet tem que ficar no banco, o Alex Teixeira, quando necessário, tem que entrar mais, que é um jogador experiente, é um jogador que tem aquele conhecimento, principalmente de São Januário, então pode somar, pode ajudar, né? E ontem o Herediano aí voltando a ser aquele jogador que a gente sabe que ele pode ser. Então quem sabe também nessa reta final o Herediano podendo trazer algo a mais aí para a equipe vascaína. E lembrar que nessa segunda-feira, rapaziada, uma promoção muito foda, muito boa aí para você que tá querendo ganhar dinheiro. Betwinner, parceira do canal, vai dar um prêmio exclusivo. Serão 2 vascaínos que vão ganhar 5 mil reais cada um. São 10 mil reais serão sorteados. Cada um vai levar 5 mil para casa. E para participar é muito fácil. É só você se cadastrar. Primeiro comentário fixado aqui tem um link da Betwinner. Para você, corre lá. Clica no link, pega o código promocional Mário910, é Mário910, faz o seu cadastro, faz um depósito de pelo menos 10 reais. Esse depósito, além de você participar desse sorteio dos 10 mil reais, você também vai ganhar um bônus de boas-vindas que pode chegar ao valor de 910 reais. Por isso é o código promocional Mário910. Então aproveita que jogo de segunda contra o Botafogo pode fazer sua fezinha na vitória do Vasco, pode colocar lá uma graninha para quem sabe aí multiplicar por muito maior o valor. E além disso, né, podendo ganhar esses 5 mil reais que a gente vai sortear no Pix para a rapaziada que se cadastrar por lá. E agora vamos seguir o vídeo com a coletiva do Ramon Dias, né? Coletiva mais uma vez muito lúcida do nosso treinador Dom Ramon Dias, e também com imagens exclusivas e inéditas lá da Arena do Cuiabá, cedidas pelo nosso irmão jornalista Lineker Biondi. Beleza, galera? Então, ó, deixa o like, vamos ver se a gente bate 10 mil joinhas, 10 mil curtidas nesse vídeo, e não esquece de compartilhar e se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito por aqui. Um abraço, tamo junto! Boa noite, Ramon, Eric, do Sport TV. Queria que você falasse o tamanho, o peso dessa vitória hoje fora de casa contra o adversário, que está no meio da tabela. O Vasco não vinha de um resultado positivo e hoje conquista o resultado fora de casa, que já não vinha há algum tempo. Qual é o peso dessa vitória para vocês, principalmente nessa luta pela permanência nessa guerra? Bueno, hoy era un día muy especial para nosotros, porque teníamos conocimiento de los resultados, ya sea de Santos, de Bahía y de todos los equipos que venían jugando adelante de nosotros y habían ganado. Entonces el equipo tuvo una presión extra, pero quiero decir que yo estoy muy feliz por los jugadores porque están haciendo un esfuerzo enorme, están teniendo una personalidad increíble para saber sobrellevar esta situación tan difícil. Y más en este momento, pero mostraron mucha personalidad. Hay algo muy importante también, que es la cantidad de gente que vino Vasco y los apoyó y lo continúa a apoyar y tiene confianza como tenemos nosotros. Por eso creo que el equipo está dando el máximo de su capacidad, con muchas presiones, pero creo que en un momento que es difícil y pudimos tener un gran triunfo para nosotros. Gracias a los jugadores porque son ellos los verdaderos protagonistas. William Reis, site a bola da vez. Há alguns jogos atrás, o senhor cravou que o Vasco não vai rebaixar. Vieram alguns maus resultados e hoje essa vitória talvez sirva de impulso para outros resultados positivos. O senhor continua afirmando a torcida do Vasco que o Vasco não vai cair esse ano para a Série B? Ya ves cómo nos acompaña. Yo creo que la misma confianza que tengo yo tiene la gente, tiene esperanza, porque el equipo, a pesar de que veníamos de dos, ya sea con Flamengo y con Sao Paulo, con Internacional habíamos perdido, por ahí jugando con Flamengo jugando bastante bien, pero no con Internacional. Pero y en el último partido creo que merecíamos ganarlo y no pudimos ganarlo. Pero el equipo está dando el máximo de su capacidad. Me gusta la confianza que tiene la gente. Es la misma que tengo yo, que tienen los jugadores, que estamos dando el máximo para poder llegar a una instancia hasta el final que nos podamos salvar.
Ramon, boas noites. Buenas noches. Felicidades pelo Gracias. resultado. Queria que você falasse sobre a força da torcida vascaína que vem acompanhando o time, que vem apoiando o time ao longo dessa jornada, que acredita no trabalho do treinador, que acredita no trabalho do time, a importância dela, se foi uma surpresa para o treinador e para o time hoje, essa festa que o pessoal fez. Yo cada día estoy más sorprendido con la gente de Vasco, por la hinchada, porque donde vamos, el cariño que les transmite a los jugadores, a la confianza, y ellos fueron los verdaderos también protagonistas, porque alentar en un momento tan difícil del nuestro, y poderlo alentar al equipo, y reaccionó, y estamos ahí peleando y vamos a pelear hasta el final. Ahora este resultado positivo, esta victoria, nos va a dar mucha confianza de acá hasta a los últimos partidos que quedan. Así que van a ser difíciles para todos los adversarios que nos tengan que enfrentar, que nosotros vamos a dar la vida para podernos salvar. Gracias, obrigado. Festa da torcida vascaína aqui na saída da Arena Pantanal. Vamos lá, vamos acompanhar. Vasco!